tempo. Então, a pergunta foi: acordar cedo é o suficiente para que eu tenha uma boa gestão no tempo? Infelizmente não, porque senão era a gente somente acordar cedo que ia ser produtivo. Ai, Alda, eu administro o tempo. Você não administra o tempo. Por quê? Ontem, se você assistiu a live, a gente até discutiu um pouquinho sobre isso, que na verdade você não administra o tempo, você administra as atividades, você gerencia as suas atividades para gerir o seu agora. O que você gere, na verdade, é o seu agora. Agora, como é que eu vou utilizar o meu tempo da melhor forma possível? Agora, quais são as atividades que eu priorizei para fazer? Agora, oi, Mila, seja bem-vinda. O som tá bacana, Mila? Por favor. O agora, como é? Tá bacana o som? Tá bom. Então, assim, o agora é o que você administra. Olha só, Alda, é, trabalhar muitas horas é ser produtivo? Olha só, eu trabalho horas a fio, é praticamente 20 horas por dia. Meu Deus, você não dorme não? É brincadeira. Espero que isso não aconteça com você, porque se isso estiver acontecendo, é sinal de que você precisa rever o seu planejamento. Outra coisa, trabalhar muito tempo não quer dizer que você seja produtivo. Por quê? Às vezes, inclusive, trabalhar muito é sinal de que talvez você seja improdutivo. Alda, agora você deu um nó na minha cabeça. É isso mesmo. Na seguinte maneira, porque se você tem planejamento, se você tem organização e você tem uma boa gestão do seu tempo e das suas atividades, o que acontece? Você vai produzir mais em pouco tempo, em curto espaço de tempo, porque você vai priorizar, você vai delegar aquilo que não é necessariamente para você fazer, você vai delegar aquilo que tem uma baixa necessidade, um baixo grau de complexidade, você também vai aprender a dizer não, você vai aprender a dizer, ver se aquilo realmente é necessário ou se não é. Então, às vezes, você vai até se desprender de algumas atividades que não são essenciais, que elas são não relevantes. Ok? Então, assim, essas 3 perguntas foi que eu recebi, e aí estou logo no início trazendo essa resposta aqui para vocês. E nós vamos para a nossa primeira dica. Alda, qual é a primeira dica? Fala aí. A primeira dica, na verdade, é continuação da de ontem, que é definir a meta. Lembra que ontem a gente parou em definir a meta? Então, assim, a gente hoje volta dela. Por quê? O primeiro passo para a gente gerir bem esse tempo é o agora, o hoje, o meu tempo é o seguinte, você ter metas e objetivos claros, porque quando eu tenho essa clareza, seja bem-vinda, Nath, que bom tê-la por aqui. Quando você tem essa clareza, quando você tem essa objetividade, tudo isso fica fácil para você fazer, elencar. Olha, eu preciso disso, disso, disso. Além do mais, isso faz com que, quando você tem essa clareza, faz com que você saiba qual é a tarefa, qual é a atividade que hoje eu fazendo já é o suficiente para que eu tenha um resultado, um impacto, eu tenha uma resposta naquilo, ok? Então, assim, é importante isso. Aí eu te pergunto, você que está me assistindo, você tem essa objetividade, essa clareza, esse detalhamento no seu dia? Ou não? Como é que está sendo o seu dia? Ou assim, é assim, eu acordo e aí eu vou vendo que vai a demanda que vai chegando, eu vou fazendo. Porque isso não é planejamento, isso não é gestão do tempo. Você está sendo tarefeira e você está deixando a vida te levar. Porque se você é uma empreendedora, se você tem um negócio, se você está querendo... Alda, eu ainda não tenho negócio, mas você tem sua vida é um negócio.
você precisa gerir a sua vida. Então, assim, se você ainda está aspirando a empreender, você precisa começar a gerir sua vida, o seu propósito, o seu negócio, o seu objetivo. Você precisa ter essa gestão, ok? O primeiro é esse. Alda, o segundo, qual é o segundo? É priorizar com sabedoria. Como é priorizar com sabedoria? É você saber, normalmente, as nossas atividades, elas são aquelas relevantes, aquelas assim, putz, se eu fizer isso hoje, já paguei a conta, sabe? Assim, aquela que é a base, aquela atividade base. Outro tipo de atividade, que a gente chama essas também de importantes, aquelas relevantes, aquelas significativas. Existem aquelas urgentes, que sabe assim, aquela demanda que acontece, que você nem sabia que ia acontecer, são aquelas inesperadas, que você normalmente precisa parar tudo que está fazendo para resolver. Então, a gente é o imprevisível que acontece na vida de todo mundo, que acontece no negócio, que acontece no trabalho. Então, que a gente precisa reservar um tempo para essas urgentes também. E existe aquelas não urgentes, que são as atividades, são as tarefas, são as ações que a gente pode ou delegar, ou, se não, a gente pode até excluir da nossa agenda, porque ela não vai ter relevância nenhuma, ela não é significativa, ela não tem impacto, ela, às vezes, é até desnecessária. Então, assim, a gente precisa fazer esse rastreio. Olha só, eu fiz o rastreio. Existem algumas literaturas que dizem o seguinte, que as importantes a gente tem que comprometer, a gente tem que ocupar 80%, 70% do nosso tempo tem que ser com as atividades relevantes. 10% são com as urgentes. 20% com as urgentes, 20% com as urgentes e 10% com as não urgentes. Vou falar de novo porque eu me atrapalhei. 70% com as relevantes, 10% com as não urgentes, que são aquelas que a gente pode deixar à parte, e 20% com as urgentes. Se você faz essa métrica, se você faz essa análise e tiver diferente disso, é importante que você faça um rastreio, que faça uma análise do que realmente pode ser melhorado no seu cotidiano. Ok? Aí a gente vai para a terceira dica de hoje. E você que está aí assistindo, você aplica essa dica que eu estou falando? Eu, por exemplo, te digo uma coisa. Eu fiquei assim um tempão para, primeiro, compreender esses conceitos. Segundo, eu levei um tempo também para meio que incorporar isso ao meu dia a dia. Porque quando a gente não tem o hábito de fazer, primeiro que já é um desafio fazer um planejamento e uma agenda. Aí a gente supera esse desafio, depois a gente vem o desafio de colocar um termômetro do que realmente é cada uma dessas atividades. O que é relevante? Então, assim, a gente começa a refletir. Isso, para mim, foi importante, por quê? Porque quando eu comecei a refletir sobre cada atividade que eu estava fazendo, eu comecei a ver que o que eu achava importante, ela realmente, às vezes, não era importante. Talvez você que está aí, você também chegue a essa conclusão. E também eu descobri que eu fazia várias coisas que eu não precisava, o que eu poderia delegar, o que eu poderia pedir para alguém fazer. Então, se isso acontecer com você, é normal. Meu celular está dando problema no áudio. Entendi, Nath. O que acontece? Eu não sei o que está acontecendo, porque eu até saí da live e voltei, porque a colega disse que tava ruim. Não sei se é porque está baixo. Vê se agora melhorou, Nath. Aí a gente vai para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto, Alda? É definir limites de tempo para cada atividade. Olha só, normalmente aquela que é relevante, que é importante, que é basilar, a gente vai gastar mais tempo. E está normal. Ah, ótimo, excelente. Então, vou continuar aqui. Então,
A terceira dica é definir os limites de tempo para concluir cada atividade. Alda, isso é importante? É super importante. Porque imagine, se eu não tenho um período de tempo estipulado para fazer cada atividade, eu posso passar o dia inteiro. Eu posso começar hoje e terminar daqui uma semana. Então, é importante que a gente tenha essa delimitação de tempo a fim de que a gente saiba, olha, eu estou sendo produtivo? Eu não estou sendo? Porque sobre isso, eu vou te contar uma coisa que acontece comigo, que talvez aconteça também contigo. O seguinte, tem dias que a gente não está muito produtivo. Tem dias que parece que o cérebro, a gente até quer, mas o cérebro parece que ele demora de pegar. Então, nesses dias, se eu estou assim nesse momento, eu começo fazendo atividades menos complexas. Que atividades, seja bem-vinda, Tanise. Eu começo fazendo atividades menos complexas, que são aquelas que vai gastar menos energia. E aí, quando eu abasteço minha energia, quando eu abasteço o meu cérebro, quando meu nível de concentração ele está mais elevado, eu vou e faço o quê? Eu começo a fazer aquela atividade relevante, mas que vai gastar mais energia. E também no meu planejamento, é importante que eu delimite, olha, para fazer isso eu preciso gastar 2 horas, para fazer aquilo eu vou gastar 1 hora. Então, porque aí eu tenho um limite de tempo para ser utilizado. Seja bem-vinda, Carla. Que bom tê-la por aqui. E aí, nós vamos para a quarta dica. Qual é a quarta dica, Alda? Fazer pausas entre as tarefas. Isso é importante. Eu hoje uso o aplicativo Pomodoro. Ele tem tanto na versão desktop quanto na versão de iOS e de smartphone. Então, o que acontece? Eu uso esse. E aí, eu coloco os meus ciclos, eles são ou de 50 minutos ou de 25 minutos. Quando eu faço o ciclo de 50 minutos entre as pausas da tarefa, o que acontece? Eu fico 10 minutos em descanso. Se o período for de 25 minutos, eu fico 5 minutos de intervalo. Esses intervalos é aquele período que a gente vai ao banheiro, que a gente pode checar uma mensagem de WhatsApp, que a gente pode mandar uma mensagem, que a gente toma um chá, um café, bebe água, para que a gente oxigene o cérebro, reabasteça, a gente dá uma olhada para a paisagem, a fim de que o nosso nível de criatividade e concentração ele volte. Olha só, outra coisa assim que eu aprendi. Não sei se você já usa. Você já usa esse aplicativo? Já ouviu falar? Se você não usou, se você não usa e não ouviu falar, você pode estar até me mandando um direct que eu te mando certinho. É Pomodoro. E, nesse sentido, o que acontece? Eu coloco uma musiquinha. Eu coloco uma musiquinha de fundo, por quê? Porque essa musiquinha, para mim, ela me ajuda também a melhorar a minha concentração. Então, assim, é outro artifício que você pode utilizar, outra ferramenta que você pode estar utilizando para melhorar a sua concentração. Ok? Isso que a gente está conversando até aqui faz sentido para você? Se faz, aproveita, dá coraçãozinho, segue o perfil se você ainda não segue, se inscreve no canal do YouTube, porque a gente está sempre aqui trazendo conteúdo de valor, a gente sempre está buscando a melhor forma de passar para você. Inclusive, a gente também te pede o feedback. Vocês estão gostando dessas lives? Existe... Ai, Alda, tá claro, não tá. Existe um assunto que você quer que a gente aborde aqui, você quer que a gente convide alguém. Então, assim, a gente está te pedindo essa colaboração aqui, essa questão de apoio mesmo, para que a gente, a cada dia, a gente aprimore, para que a cada dia a gente traga realmente o que você precisa para melhorar a sua performance no seu negócio, na sua vida, no seu trabalho, ok? Seja bem-vinda, Enfa, Virgínia. E aí nós vamos
nós damos mais um passo e vamos para a nossa quinta dica, que é organize-se. A gente vê que na minha fala, até mesmo antes, nas outras, sempre está atrelado a isso. A organização. Alda, por quê? A organização, eu vou te falar como é que funciona para mim. A organização começa desde o espaço, porque é importante que eu organize o espaço, que eu coloque ali todas as ferramentas que eu vou necessitar para executar aquele trabalho. É importante também que traga água, para que eu não fique levantando toda hora e isso me disperse. É importante que eu silencie todos o mensagem, não fique, se eu for usar o computador, que eu não fique abrindo várias abas, porque tudo isso é motivo de distração. Além do mais, desative, desabilite, ou senão você abre também uma outra aba que não fique aparecendo notificações de e-mails, de mensagem, porque tudo isso a gente pensa que não acontece, mas que distrai. Uma outra questão também que eu gosto sempre de abordar, que é bem válida, é o seguinte: não fique toda hora abrindo e-mail, não fique respondendo e-mail, porque todas as vezes que, seja bem-vindo, todas as vezes que a gente para, ou no meio da resposta de um e-mail, ou no meio de uma atividade para responder um e-mail, a gente quebra aquele ciclo, a gente quebra o nosso raciocínio, a gente vai gastar mais tempo para voltar àquela mensagem. Além do mais, a possibilidade é grande, se você for como eu. Digamos, quando eu interrompo um pensamento, é bem difícil eu voltar com aquela mesma linha de raciocínio. Então, assim, eu gosto que conclua aquela atividade para que eu termine aquele ciclo, a fim de ser o mais assertivo possível. Aí a gente segue para a sexta e última dica de hoje, de como gerir melhor o seu tempo, que eu já até falei, né? Remova as atividades não essenciais. Tudo aquilo que for não essencial, você precisa remover. Você precisa tirar do seu cotidiano, das suas tarefas diárias. E aí, o que acontece? Isso é um exercício. Uma das coisas que provavelmente você chegará à conclusão é que você precisa dizer não para algumas pessoas e para algumas atividades. Um dos grandes drenos de tempo é você não saber dizer não, é você abraçar o mundo, é você querer resolver os seus problemas, as suas demandas e as demandas dos outros. Inclusive, eu tenho uma live que eu falei sobre isso, que você pode dar uma olhadinha aqui no perfil e no canal, que você vai ter acesso. Aqui no YouTube, eu vou mandar o link para você ter acesso. Quais são os principais drenos de tempo que você tem? E eu, que gosto de dar sempre uma dica plus, um up, um bônus, eu trouxe a sétima dica. Lembra que eu te disse que quem fica até o final sempre ganha extra, sempre o melhor sempre está no final, o melhor sempre está por vir. E aí eu trago o quê? Planeje com antecedência, porque gerir o tempo é planejar com antecedência também. Eu, por exemplo, na questão do planejamento. Eu tenho o meu planejamento anual, aí eu faço planejamento mensal, semestral, faço planejamento mensal e faço o planejamento semanal e faço planejamento diário. Um exemplo, o que eu vou fazer amanhã, quando é hoje, antes de dormir, eu sempre dou uma olhadinha no que eu vou fazer no dia seguinte. Para quê? Para que eu já tenha mais ou menos uma ideia de como vai ser meu dia a dia. Aldo, eu chequei todas aquelas atividades de hoje. Então, assim, eu já olho na de amanhã se eu posso adiantar alguma coisa, porque aí eu já começo a ser produtiva. Isso, para mim, surte muito efeito. Existe uma outra... Eu não uso essa metodologia que eu vou te dar agora, mas existe também essa outra metodologia, que é de você fazer planejamento de 3 em 3 dias. Todas as vezes que você faz planejamento de 3 em 3 dias, é como se fosse um bloco. E aí, você faz aquele bloco de 3 dias e vai fazendo as atividades em ordem de prioridade, de relevância. Quando você chega naquele, por exemplo, o meu planejamento de 3 dias, aquele bloco de 3 dias,
eu levei 2 dias para fazer. Aí eu vou e coloco ou uma atividade que eu vá comemorar celebrar aquele micro resultado com uma tarde de descanso, com um passeio que eu posso me valorizar e meu cérebro ele vai entender, uau, como é bom ser produtivo, uau, quando eu sou produtivo, quando eu economizo, quando eu faço com eficiência e eficácia, o que acontece? Eu tenho recompensa. Então, assim, o teu cérebro ele vai entender aquilo como recompensa. Você pode usar esse tempo que você ganhou para dar uma recompensa para você mesma, ou também você pode fazer o seguinte, adiantar o ciclo dos o outro bloco de 3 dias. E aí você faz a mesma coisa. E no final do ciclo de uma semana, se você conseguiu economizar o período, a gente sempre recomenda que uma parte disso você tenha a recompensa, que você tenha uma gratificação para você, a fim de que isso seja bom para você, para que você não fique estafada, mas também que seu cérebro compreenda que ser produtiva, ser criativa, ser resolutiva é bom. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. E aí, gente, vocês, qual das dicas mais você gostou? Qual da dica que você já utiliza? Você não utiliza? Você já sabia dessas dicas? Não sabia? Me contem aí como é que que está a interação de vocês, se vocês sabiam, se vocês não sabiam. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui. Então, é assim, eu quero te convidar, você que está nos assistindo aqui também, que faça o seguinte, que se inscreva lá entre no nosso grupo de WhatsApp, o link está na bio e na descrição do vídeo, porque a gente vai fazer o lançamento de uma mentoria no mês que vem. E aí, o que acontece? Você entrando nesse grupo de WhatsApp, você lá tem acesso a material diferente, a notícias, a informações que são bem importantes para você, para o seu desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio, do seu empreendimento e também para a sua vida. Porque eu costumo dizer o seguinte, que a gente é líder, que a gente gere, que a gente primeiro planeja, tudo que a gente vai projetar fora, quando eu digo fora, é para meu negócio, é para o meu trabalho, é para a minha profissão, é para o meu intelectual, o que acontece? Eu primeiro faço no meu pessoal. Pelo menos comigo é assim. A maioria, não vou dizer tudo, porque possa ser que você me pergunte algo e que eu não faça. Então, assim, a maioria das situações eu sempre aplico primeiro no meu pessoal. E isso, para mim, é bem importante, porque primeiro eu tenho um contexto, eu tenho uma história, eu tenho uma intimidade com aquela situação antes de partir para outra dimensão. Ok? Então, hoje nós vimos aqui 6 dicas para você gerir com eficácia o seu tempo. E aí, o que acontece? A gente falou de definir metas, não é verdade? A primeira foi isso. A segunda foi priorizar com sabedoria, quando a gente discutiu que eu e você, a gente tem que saber o que é relevante, o que é urgente e o que é não urgente, e a gente precisa fazer esse filtro. Depois a gente seguiu para o quê? Definir tempo para a execução de cada tarefa. Em seguida, nós falamos também sobre fazer a importância, a relevância de fazer pausa entre uma atividade e outra. Eu, inclusive, dei sugestão de aplicativo. Em seguida, nós falamos sobre a importância da organização e como ela é fundamental junto com essa gestão do tempo. A sexta foi remover tudo aquilo que nos distrai, todas as atividades não essenciais, e que uma dica é talvez aprender a dizer não, que a maioria das pessoas chegam a essa conclusão. E, por fim, a gente deu uma dica bônus, que foi o quê? A questão do planejar com antecedência. Então, é isso, a nossa live de hoje. Foi para falar desse assunto. Mais uma vez, eu peço que você divulgue o nosso horário
A partir da semana que vem, a gente vai fazer um teste. Nós vamos começar a fazer os encontros às 20 horas. Eu vou ver certinho e passo para vocês com antecedência, para a gente ver se tem uma melhor adesão. Então, assim, te peço que se inscreve, nos segue nos nossos perfis das redes sociais. É um prazer tê-la por aqui. Tenha um excelente dia, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo, que certamente você só tem a ganhar. E para a gente é sempre um prazer estar com você aqui. E assim, a gente te pede também que você deixe o feedback, é bem importante para a gente ter esse feedback de aprendizado do que você aprendeu, do que você não ficou claro. Então, assim, é importante o seu feedback. Deixa o feedback aqui para a gente, que nós vamos ouvir. A gente quer te ouvir, na verdade, e a gente vai dar um retorno certamente. Então, um abraço e até o próximo encontro.